Nós estamos começando mais um Caminhos da Gente. Hoje nós temos uma convidada muito especial. Natália, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite. É um prazer receber você aqui, tá? Realmente, muito obrigada pelo convite. Então, para a gente começar, eu queria te fazer uma pergunta. Quando você olha para a sua história, você sente que você precisou de amadurecer muito cedo? Eu sinto que eu precisei amadurecer muito cedo, né? Como eu já... Muitas pessoas sabem, outras não. Eu saí de casa, eu tinha 14 anos, mas eu saí para estudar, né? Não tinha como eu vir aqui procurar se estudar. Não tinha, né, um carro para trazer, era noturna a parte da escola, então não tinha como. Então eu fui morar em Nacipe, Raidam. Lá não estava com os meus pais, estava com minha tia, né? E fiquei lá um ano. Morei lá, fiz meu primeiro ano do ensino médio. Não deu para ficar lá, fui morar em Virgolândia. Então, esse sair de casa foi por necessidade para estudar. E assim, eu amadureci, comecei a trabalhar muito cedo. Desde que eu morava no Tapeirão, antes de ir para Nacipe, então eu tinha uns 12, 13 anos, eu já trabalhava limpando, fazendo faxina lá e tal. Então, assim, eu acho que eu posso dizer que sim, precisei amadurecer cedo e foi muito bom. Assim, qual que foi a grande mudança na sua vida que despertou em você esse pensamento, essa descoberta de que você precisava amadurecer, que te fez amadurecer? Que me fez amadurecer é sempre. Eu sempre fui uma menina, né? E hoje sou uma mulher, sempre olho pra frente e penso assim: eu tenho que conseguir. Hoje tem pessoas que dependem de mim, né? Tem minha filha, tem minha família. Mas eu sempre quis, e os meus pais, por serem muito humildes, meu pai trabalhava na roça, roçando, fazendo, né? Minha mãe em casa. Então, assim, eles não podiam me dar. Então, para eu ter, eu queria, eu tinha que ter, eu tive que amadurecer. De que forma? Trabalhando, tendo juízo, né? E muita responsabilidade. Para a gente conhecer e entender os seus caminhos que te trouxeram até aqui, quando você fala dos seus pais, dá para sentir assim, muito carinho, muito Nossa. respeito. Mas eu queria entender também a realidade de vocês naquela época. Ah, sim. Era uma vida difícil em qual sentido? No sentido assim, a gente não. Olha só, não tinha isso de comprar roupa, de ter roupa nova, sabe? É, um calçado, um tênis, isso aí era coisa assim, pra gente que não tinha essa coisa, vamos ali comprar, não. Mas eu te falo a verdade, amor, nossa, eu fico até um pouco emocionada, mas não vou chorar. Pra você ter ideia, meu pai trabalhava na roça, né? Ele fazia empreitada, né? Ou a dia mesmo. Aí minha mãe sempre matava frango, um franguinho. Aí colocava na marmita para ele. Eu sou a mais velha de três. Então, assim, muitas partes a minha irmã mais nova não pegou, a Aline, né? Ele ia, comia da marmita e toda vez ele trazia um pedacinho no final do dia da carne que minha mãe tinha colocado na marmita para ele, sabe? Então, assim, os meus pais, eu não conheço uma pessoa que não goste deles, né? Eles são referência para mim como pessoa, minha mãe, uma referência para mim de mulher, sabe? O meu pai é uma pessoa maravilhosa, minha mãe. Assim, então, a minha base, ela é uma base assim muito humilde e forte. Sempre me ensinaram o certo, ter princípios, crescer, ser uma pessoa responsável, apesar das dificuldades, né? Assim, de não ter tudo que a gente queria, né? Na época, eu por ser uma menina, a gente vai crescendo, virando mocinha, quer ter algumas coisinhas, mas eles não podiam dar. Então, por isso que vem a parte que desde cedo que eu trabalho, vendia minha revista da Avon, amava, sempre para ter o meu e poder comprar minhas coisas. Nessa época, você percebia a dificuldade financeira que os seus pais passavam? Quando eu era, assim, para mim era simples, mas era o que a gente tinha. Tava bom, sabe? Era gostoso, aconchegante, bolo. Não comprava bolo, minha mãe fazia bolo, rosquinha, cuidava da gente. A gente vivia do que tinha mesmo, do trabalho do meu pai, que trabalhava na roça. Minha mãe trabalhava assim fora. Então, a gente não tinha essa dimensão de uma dificuldade. Eu acho que o amor, ele ia lá, sabe? E ocupava os buracos, os lugares que faltava algo material, sabe?
Mas, assim, você percebia o esforço do seu pai? Demais, demais. Muito, sempre, sempre. Nunca faltou, assim, pra gente as coisas em casa em relação de comida, de ter algo. A gente não tinha essa coisa que hoje em dia eu tenho com a minha filha, você, todo mundo tem, ai, vamos ali comprar isso. Não. Mas, assim, ele trabalhava, cuidava da gente da melhor forma possível. Do jeito que ele podia, ele cuidava. E cuida até hoje. Ele cuida. Naquela época, no lugar que você morava, como era? Ah, eu sempre gostei lá do Taperão, sabe? Cresci lá, né? Sou de lá. Minhas amizades, eu tenho amigos até hoje que eu tenho contato, que a gente vai crescendo, né? E muda, mas era muito bom. Tinha muitas pessoas, morava mais gente, né? Era muito bom. Lembro que tinha festa, a gente se preparava. Ah, era muito bom. Você fica falando assim, muita gente morava Aham. lá. O que é muita gente, né? Porque- Muita gente é tipo. Nessa época eu estudava lá e comecei estudando no Mono também, né? Então, assim, tinha bem mais adolescentes, né? Hoje em dia lá quase não tem mais. As pessoas, né, cresceram, outros foram embora, constituíram família lá fora. Mas era muito gostoso. As minhas Uhum. amizades. Lá era muita gente, assim, muita gente, o que? A 150? Será? É mais ou menos isso. Eu acho que sim, né? Aham. Mas era muito bom. Quando eu estudei, eu morava lá que eu estudava, não tinha carro, era a pé. Você lembra dessa época? Era a pé. A gente vinha a pé pro mundo. Às vezes a gente vinha de cavalo e às vezes de bicicleta. Na minha época tinha a Kombi, estragava direto. Eu já fui estudar no Mono, eu no vários colegas meus, 2 semanas indo a pé. Aham. Mas, pra te falar a verdade, era cansativo, era lógico, mas era tão gostoso, eu tenho tão boas lembranças, Sim, sabe? sim. Quando chovia também não dava pra ir. Mas, assim, é uma infância gostosa, Aham. boa. Não, o que eu gosto de analisar isso aí é o tanto que o povo hoje é mole, Co- não é? Nem O se tanto que compara. o tanto que o povo é mole. Meu Deus do Isso, céu. né? Sim, Fica nessa época que a gente vivia essas coisas, mas a gente despertava dentro da gente também uma fibra, né? sim, com certeza. A gente era forjado, né? Tinha que ir, tinha que fazer, tinha que tirar nota, passar. Eu nunca repeti de ano. Quase. Uhum. Passava na Na tábua da beirada. a matemática, não é meu forte. Mas, assim, a gente tinha muita força de vontade, queria muito, né? Fazer, estar ali, passar de ano, mesmo com as dificuldades de não ter um veículo, não ter um jeito de ir. Mas aqui, qual que era a percepção que você tinha nessa época que você morava nessa vila? Você pensava assim, puxa vida, aqui eu não vou conseguir fazer muita coisa. Você passava esse tipo de pensamento na sua cabeça? Às vezes, sim, sabe? Tudo foi acontecendo na minha vida muito rápido. Eu acho que eu não posso te falar que eu tinha essa percepção, sabe? Esse querer, assim, 100%. Eu via que ali, lógico, era muito limitado para muita coisa. Mas as coisas foram acontecendo. Saí muito cedo, comecei a trabalhar. Eu fui morar em Virgolândia, já conheci meu marido. E assim, foi indo. Aí foi muito rápido, não deu para Uhum. mim, sabe, pensar, assimilar muita coisa, não. E você morando lá, como é que foi essa relação sua com a escola? Morando em Virgolândia, Não, lá no Taperão, nós estamos na origem ainda, né? ainda na origem. Então, estudei, né, lá até o 4º ano, né, hoje. E de lá ia pro Mono, até a 8ª série, que hoje é o 9º ano, né? Assim, a dificuldade que tinha era essa distância, sabe? Mas eu gostava. Era muito bom, Uhum. sabe? Tinha, igual eu já falei, as companhias. Mas você tinha assim alguma preocupação com estudar mais? Sim, sim. Aí vem também a dificuldade de fazer um Enem, um cursinho, que eu queria, mas eu nem tinha. Não, eu nem pensava nessa possibilidade por causa das condições. Da onde que minha mãe e meu pai iriam pagar um cursinho para mim? A minha mãe, eu nunca nem fiz um Enem quando eu morava e estudava lá, pra você ter ideia. Não tinha condições, entendeu? De ir. Também muitas coisas meus pais também não entendiam, né? E eu respeitava, Uhum. mesmo achando que eu ainda tinha que ir mais, querer mais, mas muitas das vezes as condições não davam. Uhum.
Porque, na verdade, o que eu estou tentando, assim, deixar claro para as pessoas, porque eu conheço você Sempre. desde quando você nasceu. Assim, eu conheço o seu pai, eu não lembro de uma época na minha vida que eu não conhecia o seu pai, né? Muito antes de você nascer, assim, eu conheço a sua Meu família. pai, nossa. É deixar claro para as pessoas, assim, qual foi o contexto, o quão desafiador é uma pessoa que mora em um local como a gente, da onde a gente veio, com as dificuldades que a gente teve que enfrentar. Porque talvez, assim, as pessoas não tenham dimensão. De onde, né? De como tudo foi. Sim, não é só o local, é a condição, é tudo. É tudo. Tudo, naquela época, tudo era contrário, vamos dizer assim, não é? Sim. Tudo contrário, você olha para um lugar que não tem um calçamento, não tem nada. Não é falando mal do meu taperão, porque eu não sei o que tem com o taperoense, que todo taperoense ama o taperão, não é? Eu amo lá. Todo mundo que eu conheço que é do taperão pode ir para os Estados Unidos, pode ir para São Paulo, o cara fala do taperão como se estivesse falando de Nova York, não é verdade? E eu realmente falo dele, mas também entendendo que as pessoas que conseguiram sair e construir uma vida fora são heróis porque não tinha internet para a gente Não. ver, não tinha internet, não tinha telefone, televisão era poucas pessoas. Na minha casa, por muito tempo, foi aquela televisão preto e branco, sabe? Uma grandona de tubo. Sim. Por muito tempo, Sim. muito tempo, E, muito tempo. e com aquela antena lá no alto da serra, que a gente tinha que ir lá desembolar ela de vez em Sim. quando, saindo e tendo que disputar com as pessoas da minha geração, que nós somos de gerações diferentes, assim, disputar com pessoas que tiveram já né? Então é essa profundidade de se morar em um local que a gente saiu e conseguiu, e não só a gente, mas todas as pessoas que saíram, Sim. porque Deus, ele teve uma misericórdia e ele Gigantesca. iluminou e colocou as pessoas pra gente. O que as pessoas talvez não sabem sobre a luta que os seus pais tiveram para criar vocês ali? Olha. Então, tem detalhes assim, né, dessa parte mais assim da base da gente que tem lembranças que a gente tem que são um pouco assim, deixa a gente um pouco emotiva, mas tem coisas que dá para falar. O meu pai, ele é uma pessoa maravilhosa. Ai, meu Deus, eu vou chorar. Não, fica tranquila, minha querida. É complicado, porque eu sempre que lembro do meu pai, da minha mãe, é só na base do trabalho mesmo, sabe? Aquela dificuldade de não deixar passar pra gente o que eles estavam vendo, o que eles estavam passando. É uma dificuldade para ir para o trabalho, para chegar desse trabalho, para receber, sabe? Para fazer uma compra, para ter algo digno para a gente em casa. Você percebe que tinha coisa que eles tentavam não deixar você saber? Sim, Eles... amenizavam, porque, né? Talvez a gente chegava, tava falando, comentando alguma coisa e tal. Vai lá buscar isso pra mim, menina. Vai lá, leva sua irmã, sabe? Então, assim, para privar um pouco mesmo de muita coisa, sabe? Eu tenho essa consciência. E eu sou muito grata por eles, sabe? Por ter eles. Porque eu olho para minha mãe e para meu pai. Hoje, meu pai já tá, né, velhinho. E assim, eu vejo assim tanta vontade de ainda fazer pela gente e graças a Deus hoje nós que fazemos por eles, sabe? Uhum. O que precisar, o que eles querem, o que tem o que tem o que fazer a gente faz, sabe? E sempre com muito amor, muita gratidão a Deus, colocando ele na frente porque não é fácil. Nunca foi, né? Nunca foi, mas é muito gratificante ver que mesmo eles protegendo a gente de muita coisa, pra gente não ver, não ouvir, não saber, hoje em dia a gente pode, com o nosso trabalho, proporcionar para eles coisas que podem ser bobas para certas pessoas, mas para a gente é muita coisa, tá? É coisa demais. Graças a Deus. Eu acredito que não tem nada mais gratificante do que a gente, assim, retribuir um pouco, Nossa! né? Não é?
Olha, eu acho que é a maior realização na vida de uma pessoa. Para mim é, entendeu? Sim. Assim, quando eu posso fazer para minha mãe, para o meu Nossa. pai, uma coisa, sabe? Meu irmão, Sim, você sabe, meu irmão, sim, ele sempre teve, assim, um protagonismo na minha vida muito grande. Significa demais a gente, né? sim. Faz a gente olhar para a vida, a gente falar assim, puxa vida, não, graças a Deus. Nossa, recentemente a minha irmã Valéria, ela viajou de férias, né, com o marido dela e levou os dois pra praia. Você imagina a O Aberto. alegria, o Amerco lá na praia. Minha mãe, gente, eles assim, nossa, pensa na alegria. O meu pai, ai, que isso me lembra quando eu morei lá no Rio de Janeiro, lá em São Paulo, naquelas praias e todo feliz. Foi assim, é uma alegria gigante. Pena que eu não pude ir por causa do meu trabalho, mas Uhum. não, Mas que- eu terei a oportunidade Uhum. de ver de pertinho. O que que essa experiência, essa realidade formou dentro de você? Que você olha para você mesmo, você reconhece, olha, isso é fruto da minha raiz. Eu acho que a minha persistência, sabe? Minha vontade. Eu tenho muita coisa dentro de mim, sabe? Que eu sei que são valores que nada tira. A minha vontade de querer sempre mais. Colocar Deus na frente e ir mesmo, sabe? Planos, eu tenho tantos planos, tanta coisa na minha mente que se eu executar tudo, sabe? Eu quero sempre mais. Isso tudo que eu já passei, que já passou, né? Mas dentro de mim, eu acho que essa vontade tá aí ainda, sabe? E ainda tem muita coisa por vir. Hoje, você olhando para trás, você sente que veio de uma casa, sim, com dificuldade, né? Sim, Mas rica. Você vê que era rica em quê? nossa, no amor. Meu Deus do céu, até hoje. O meu pai me abraça e fala que eu tô linda, que eu tô cheirosa, com todas as minhas irmãs. Ele faz carinho na gente, ele abraça minha mãe, beija minha mãe. Eu acho tão fofinho, sabe? Ai, gente, ser da minha família é bom demais, tá? É muito bom. Nossa, minhas irmãs são tudo pra mim. Tem duas, né? A Valéria e a Aline, que é a mais nova. E assim, graças a Deus, minha família é maravilhosa. Nossa, amo. O tipo de construção familiar, a luta constante, une demais a gente. Sim, com Não é verdade? certeza. Faz a gente crescer Sim, juntos e unidos, né? é. Você que está assistindo, comenta aí qual ensinamento a sua família tem deixado dentro de você. Mesmo quando faltava alguma coisa. Tem algum ensinamento que ficou para você, que você guarda no seu coração? Comenta aqui. Olha, e você que está assistindo até agora, não deixa de curtir esse vídeo para mostrar para o algoritmo que essa história é uma história bacana. E comenta aí o que é que você está achando, beleza? A gente falando sobre família, sobre todo esse calor, tem uma coisa que eu acredito que acompanha a sua história também, desde sempre, lá no Toperãozinho, um café. Ah, com certeza. O café. Aqui no nosso canal, nós temos um parceiro que é o conhecido como Zé do Café, do JK Café Rural. E ele patrocina a gente, e o café dele tem uma essência parecida com a do Caminhos da Gente, do próprio canal, e de histórias como a sua, como a minha, de superação. A entrevista dele está no canal aqui também. Ele já deu uma entrevista aqui no canal. Ele também tem uma história muito bacana de superação, de começar de baixo Sim, e sim. ir construindo, sabe? Que E eu bacana. gostaria de oferecer para você agora, para acompanhar a nossa conversa, o nosso. Esse café é um café, um dos únicos cafés da nossa região que tem um selo de qualidade. Porque as pessoas não sabem que quando você compra aquele café extra forte, na verdade você está comprando mais casca. Sério? E sim, o café dele é um café produzido na roça mesmo. É Sim, ele sim. mesmo que produz. Ele tem uma embalagem bonita, é porque, por ele ser especialista em café, os maiores cafeicultores da nossa região ouvem ele, porque ele é extremamente reconhecido no estado todo Que bacana. como com produção de café. Entendeu? Bacana. É Legal. formado em agronomia, né? Sim.
É o nosso café. Delícia. Natália, com 14 anos você saiu de casa para estudar. Como foi para uma menina dessa idade deixar a casa dos pais? Nossa, eu chorei, tá? Chorei. Era tudo muito novo, né? Eu fui pra casa da minha tia em Nacipe Raidan. E esse era tudo muito novo. Não tinha tanto contato, né? Eu ia lá, visitava ela, a irmã da minha mãe. Mas não tinha aquela coisa de ficar indo. Então, foi tudo muito novo. Muito, sabe? Aprendi muita coisa lá, muita coisa mesmo. Sou muito grata, mas nunca é fácil, né? A gente sente muita falta. Eu era muito novinha também. Você sabia que precisava ir ou você desejou ir? Eu sabia que eu precisava, porque senão eu não ia estudar. Eu precisava ir. Não tinha carro para vir aqui para Coroaci. Ele era do Mono para cá, não ia até Tapeirão. Era à noite. Meu pai não ia, não tinha como. Então eu precisava. Entendi. Eu tinha que ir. Não tinha muita intimidade, né? A gente ia lá poucas vezes, mesmo ela sendo irmã da minha mãe. E assim, eu aprendi muito lá. Fiquei lá 1 ano. Sou muito grata, né? Por tudo, aprendi muita coisa lá com eles, né? Na casa deles. E assim foi. Fiquei 1 ano lá, fui para Virgolândia, morei lá com a senhorinha que não tinha filhos, o esposo tinha falecido. E eu fui para Virgolândia. E lá eu fiquei. Fui trabalhando, fui babá, cuidei de casa, de pessoas. E até eu conhecer meu namorado, né? Meu marido, meu namorado. Você conheceu ele lá ou aqui? Eu morava em Virgolândia. Conheci ele em 2009. Eu morava em Virgolândia, estava de férias no Tapeirão. E ele de férias na casa da irmã dele, da minha cunhada. Aí nessas férias de meio de ano, sabe? Ele veio pro Fescana. Eu não ia no Fescana, né? Eu ficava só no Tapeirão. E eu conheci ele lá. E foi. A gente se conheceu, ele morava em Belo Horizonte. E eu voltei pra Virgolândia, né? No final das férias. E a gente continuou conversando. O que era mais difícil para você, longe da sua família, tão nova? Nossa, eu sentia falta, sabe, das minhas irmãs, dos meus pais, à noite, quando a minha mãe fazia uma comidinha gostosa, sabe? Eu sentia muita falta de sentar lá no banco, né, que não tinha sofá, ver uma novelinha com eles, sentia falta do carinho deles. Nossa, as minhas irmãs, então, ai, era muito grudada. Nossa, eu sou até hoje, né? Mas eu sentia muita falta disso, da minha família, em tudo. O que as pessoas que veem de fora, que estão assistindo, não sabem a respeito de uma pessoa que sai de casa com 14 anos, de uma família tão achegada assim umas às outras? O que passa assim, que é bastidor, que fica só com a pessoa? Nossa, a gente chora, tá? Chora. Porque mesmo conhecendo pessoas boas, dando carinho, não é igual. Sabe? Eu acho que é por isso que eu dou tanto valor para minha mãe, para meu pai, para as minhas irmãs. E eu falo que dou valor não é da boca para fora não, tá? Eu dou mesmo. Eu sou protetora, eu tô ali, mexeu com eles, mexeu comigo também, sabe? Então assim, a gente aprende a amar 1000 vezes mais. Sabe? Ver que ali dentro de casa é que tem amor mesmo. Sabe? Onde você aprendeu a dar respeito, ter respeito com as pessoas. Por isso que dá certo. Quando você tem respeito e ouve as coisas, os conselhos, você sai, faz o que tem que ser feito e volta com o coração grato, cheio, sabe? Mesmo sabendo que eu ainda tenho muita coisa ainda para fazer, o que eu já fiz assim me deixa confortada, sabe? Saber que eu tenho os meus pais, que eu aprendi muito com eles, muito mesmo. Uhum. Graças a Deus. Teve alguma dificuldade que você ficou para você, que você não falou para seus pais para protegê-los? Ah, tem. Tem sim. Tem muita coisa. Que a gente passa pelos caminhos assim que E são espinhos, mas assim, a gente faz de conta que são só as rosas, né? Uhum. Mas é coisa assim que acontecem, que aconteceram, que já passou.
né? E eu tô aí, Graças a Deus. né? Você sentia, assim, que você, nessa luta para estudar, que a sua adolescência estava passando, você tinha essa preocupação, assim, de talvez aproveitar a adolescência? Ou você estava focada, assim, na sua vida? Eu aproveitei, sabe? De alguma forma, assim. Não da forma de hoje em dia. Mas eu não era uma adolescente, assim, muito quietinha, não, sabe? Eu tinha juízo, mas não era muito quietinha, não. Eu comecei a namorar com 16 anos, namorar com o meu marido, né? Então, assim, eu aproveitei de uma forma consciente e já namorei pra casar. Casei com 18, né? Que joia. Tamo aí. Estão pelejando, né? Tamo Que aí. bênção, graças a Deus. A Deus. Mas na sua história hoje, quando você olha para trás, o que é que sair de casa tão cedo representou para você, formou em você? Um crescimento, mentalidade, minha visão do mundo. Minha visão, assim, eu olho as pessoas de uma outra forma, sabe? Eu já passei por muita coisa, então eu sei que tem pessoas que gostam de mim mesmo e tem pessoas que podem não gostar tanto, sabe? E a gente, quando passa por certas coisas, consegue visualizar isso melhor, né? Saber onde tá pisando. Então, assim, sair de casa muito cedo me fez olhar as situações, as pessoas, assim, com outros olhos, para poder conseguir seguir, sabe? O que aquela menina de 14 anos ensinou para a Natália de hoje? Aquela menina de 14 anos ensinou para a Natália de hoje que sonhar vale a pena, acreditar vale a pena, sabe? Querer vale a pena, ter coragem. Eu fui muito corajosa, muito forte, sabe? Coisas que... Não vou falar assim, que se alguém passasse não ia suportar. Não, não é sobre isso. É sobre vir da família que eu vim, sabe? Muito amorosa. E sair tão cedo e não ter isso, né? De onde eu fiquei, era pesado pra mim, sabe? Mas já acabou, já... Né? Me ensinou muito, eu aprendi muito. Se essa história, gente, está fazendo sentido para você, deixa seu like. E tem uma coisa, se você está ouvindo as palavras, as colocações da Natália e está gostando, comenta aqui, por favor. Dá uma pausa no vídeo, sobe um pouquinho se você estiver vendo no celular e comenta aí, porque eu tô gostando muito, sabe? Eu tô gostando muito. Nesse caminho de estudar fora, morar em outra cidade, de conhecer tantas outras pessoas, nesse meio aparece uma história muito importante que é a história com o seu marido. Vamos conversar um pouco sobre isso. Você disse que a sua história com o seu marido é muito bonita. O que é que torna essa história tão bonita e tão especial para você? Então, eu conheci o Zé Antônio, né, meu marido, eu tinha 16 anos. Eu achei que era só mais um beijo, sabe? Uma paquera. Ele é mais velho que eu, né? Então eu achei assim, pronto, acabou. Acabou as férias, era férias de julho. Eu vim de Virgolândia, lá pra Tapeirão. Ele tava curtindo Fescana aqui, foi pra lá. Nisso, a gente se encontrou lá. E a gente... paquerou e tal. Ele foi embora pra Belo Horizonte e eu fui pra Virgolândia. Pra mim tinha encerrado aí. Só que não. A minha irmã passou meu número de telefone pra ele. Ele começou a me ligar e até então eu falei assim, nossa, esse cara tá me ligando. Beleza. Só que aí eu comecei a gostar, sabe? Ele tem um papo muito bom. Como diz o outro, ele é conversado. Ele é conversado. E nisso eu fui gostando e tal. Chegou um certo tempo que ele falou, vou pedir seu pai pra namorar com você. E ele foi e pediu. E a gente começou a namorar em 2009. Ele foi e já levou aliança de compromisso, sabe? Uma aliança prata. Pronto, começamos a namorar. Isso foi no Réveillon, 2009 para 2010. Você tinha quantos anos? 16. Aí fiz 17 anos e ficamos namorando esse 1 ano. No meu aniversário, em dezembro do outro ano, ficamos noivos. Então, o que Zé Antônio fez? Início eu morando em Virgolândia e ele em Belo Horizonte. Nunca tinha nem ido em Belo Horizonte, meu pai não deixava. O Zé Antônio me pediu em casamento, ficamos noivos lá no Tapeirão. Ele mandou um carro de telemensagem lá, gritando o meu nome, soltando fogos de artifício. Você já imaginou isso lá no Tapeirão? Que isso, gente? Buquê de flores e tudo mais.
Pronto, fizemos o nosso noivado, aquela coisa toda. Eu chorei, que eu sou muito emotiva e muito romântica, sabe? Em setembro de 2011, nos casamos. Foi assim, rápido, mas muito intenso, muito bonito, sabe? Na verdade, o que chamou a atenção em você nele? Zé Antônio. Ai, o jeito dele, sabe? Ele não é comum. Ele é uma pessoa assim. O jeito de Zé Antônio, o jeito dele falar, eu gosto do jeito dele. Ah, eu gosto de tudo nele. Natália, como é que foi você casar jovem, construir uma família, constituir uma família? Como é que foi isso para você? Tudo muito novo, né? Eu tinha 18 anos quando eu casei. Aí fui morar em Belo Horizonte. Mais novo ainda. Nunca tinha ido em Belo Horizonte. Cheguei na minha casa. Eu nunca tinha ido lá. Entre namoro, noivado, né? Meu pai não deixava. Então é tudo novo. A cidade grande, é casa diferente, tudo. E assim, aí começa, né? Como é que eu vou me virar aqui? Que meu marido tinha que trabalhar. Eu tinha que aprender a ir para um ponto de ônibus, que fosse um ponto de táxi, alguma coisa para me virar, ir num banco. Eu lembro de um dia que eu tinha que ir no banco. Aí o Zé Antônio estava trabalhando, liguei para ele, olha, eu tenho que resolver um negócio no banco, ele tá assim, ó. É lá na Tiradentes, morava em Contagem, né? Você vai fazer assim, assim, assim. E ele numa paciência, sabe? Para me ensinar essas coisas, muito paciente. Então, assim, foi um pouco desafiador, né? Você entende? É uma menina que nunca tinha saído nem nada, mas eu aprendi, fui aprendendo. E assim, ter as nossas coisas, né? Colocar a casa em ordem, é minha casa, né? Minha família, eu tô constituindo a minha família. Demoramos 4 anos, né, para ter a nossa filha. Temos uma filha de 10 anos, graças a Deus, nossa Maria Cecília. E graças a Deus, a gente aprende um com o outro todo dia, né? Não é fácil, não são só flores, né? Vai fazer o quê? 15 anos em setembro de casados. O que essa fase exigiu de você, assim, tão cedo, tão nova? Me exigiu paciência, entendimento, exigiu essa palavra é bem forte para mim, querer, sabe? Não é fácil, não é, mas é muito bom, né? Você querer, você tá ali, constituir uma família, uma vida, né? Outra vida totalmente diferente, totalmente. Eu mudei tudo, eu fui mudando com o tempo, eu brinco com ele e falo assim, eu mudei, né? Ele tá assim, mudou. Claro, hoje eu sou uma mulher de 33 anos, totalmente diferente daquela menininha de 16, 17, 18 que ele conheceu, né? Tantos anos atrás. Belo Horizonte, essa fase de Belo Horizonte, como ela formou você como mulher, como esposa, Sim. como mãe, Então, como profissional? sim. Então, chegando lá, né, depois de desbravar BH, conhecer as coisas, aprender, coisas simples, gente, que para alguma pessoa pode achar que é bobeira, mas não é, tá? É coisa assim, que dá um pouquinho de medo, mas foi tudo tranquilo, né? Com o tempo a gente aprende. Eu fui estudar primeiro. Eu fiz curso de computação, fiz auxiliar administrativo, nunca usei. Vi que eu não me dou bem com essa parte. E fui trabalhar. Já trabalhei em lojas de cosméticos, de make. E trabalhei numa empresa que meu marido também trabalhava. Foi uma parte, assim, bem desafiadora para mim no começo, sabe? Ele era chefe, assim, de umas 15 mulheres, sabe? Era uma empresa bem grande. E lá eu aprendi muita coisa também, né? Tudo a gente aprende com dificuldade, quando é coisa boa também. E quando veio a parte da minha gravidez, foi outra etapa também. Eu trabalhei até no final da minha gravidez. Eram 2 ônibus para ir, 2 para voltar, aquele anel rodoviário, acidente, ônibus parado e de tudo, sabe? Tudo que uma cidade grande pode oferecer. Eu passei. Pacote completo. Completíssima. Tipo de levar um lanche, uma marmitinha na bolsa. Hoje vai ter alguma coisa naquele anel que eu vou ficar agarrada lá. Valéria, minha irmã, me acompanhava sempre. Então, assim, eu aprendi muita coisa, sabe? Vi o quanto eu era forte, sabe? Quando eu achei que não podia ter mais nada, assim, vambora. Aí engravidei de Maria Cecília, trabalhei até no finalzinho, 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Quando ela nasceu, da mesma forma, bolsa de um lado, bebê do outro. Por quê? Eu morava em Contagem
e trabalhava na Pampulha. Se eu deixasse ela numa escolinha ou numa creche em Contagem, se acontecesse alguma coisa, eu estaria lá na Pampulha. O que eu ia fazer? Então, eu levava ela, deixava na escolinha perto do meu trabalho, que era trabalho do Zé Antônio também, a gente trabalhava na mesma empresa. E ela ia e vinha comigo do serviço, da escolinha. Pegava ela, saía do serviço e vinha embora. Ela curtiu o trânsito junto com você? Tudo. Até 1 ano e meio, mais ou menos. Quase 2 aninhos. Não, até 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses. A gente ficou lá com ela. É porque, na verdade, assim, são ciclos na vida da gente. Né? São fases na vida da gente. Sim. Essa fase de Belo Horizonte, o que você carrega até hoje com você? Pessoas, momentos, há muito aprendizado, sabe? Lá em BH que eu fui ter esse olhar voltado assim para as pessoas e enxergar que tem pessoas boas e pessoas ruins também, tá? Então tem tudo isso. Mas eu tenho um sentimento assim de gratidão, sabe? Lá foi onde, como se diz, o pau quebrou mesmo. Lá eu aprendi, lá eu ri, lá eu chorei. Aprendi a ser mulher, trabalhar, ter minhas coisas mesmo, sonhar, tá? Minha profissão veio de lá, que eu nunca imaginei viver de unhas, tá? Eu trabalhava de carteira assinada e amava. Pra mim era o máximo. Chegar na empresa, bater meu dedinho, nossa, ai. Pra mim, assim, eu tenho um emprego, eu sempre gostei de trabalhar. Era apaixonada, gostava bastante, tanto que quando eu vim pra cá, eu liguei pra minha irmã quando fez 1 ano que eu saí da empresa. Eu falei assim, Leia, hoje faz 1 ano que eu saí de lá. Ela tá assim, para com isso, aí vai ser melhor pra você e tal. Mas assim, né, Deus sabe de tudo. Eu tenho boas lembranças de Belo Horizonte, tenho saudade de pessoas, mas não pra morar lá. Pois é, então quer dizer que se faltasse Belo Horizonte na sua vida, você não estaria onde você está hoje. Se tirasse essa parte. Seria bem diferente. Porque na verdade, assim, a gente tem que aprender a aproveitar as fases da vida da gente, né? Sim, sim, Por mais que a gente sim. pense que está sendo difícil, que a gente está enfrentando desafios, mas são Fazem momentos, parte. fazem parte. Sim, É a escadinha, né? sim. A minha irmã até brinca comigo que eu sou muito otimista, sabe? Pra mim, tudo vai dar certo. Ah, que não sei. Calma, não é bem assim. Você pode. Talvez é assim, calma, vai dar certo. Ela fica assim, pra quê? É porque não é com você. Mas eu tenho essa, sabe, essa visão. Tá ruim hoje. Amanhã é outro dia. Vai ter uma solução. As coisas vão se resolver, sabe? E é mais leve levar a vida assim. Tem hora que eu dou uma surtadinha, sabe? A gente tem que se dar o Mas direito, a maioria né? do tempo eu sou muito otimista. E sempre acreditei que vai dar certo. E vai dar, A gente tem que se dar esse direito, né? né? De vez em quando colocar toda aquela bagagem emocional pra fora, né? Nossa, A tensão dá uma toda pra fora. surtada. Mas aqui, como foi esse recomeço, esse início de uma nova etapa na sua vida, um recomeço de você ter ali vivido em Belo Horizonte, ambientado lá e retornar para o interior? Nossa, não foi fácil pra mim não, tá? Porque de início, quem quis foi o meu marido. Eu tinha muitos anos na empresa que ele trabalhava. Eu tinha pouco tempo, né? Ele já tinha o quê? Eu acho que uns 15 anos. E eu quero voltar e tal, vamos voltar? Vamos. Mas assim, no meu coração, né? Ai, meu Deus, eu amo tanto BH, né? Mas viemos. Eu te falo a verdade, não foi fácil. Porque quando eu cheguei aqui em Coroaci, quase ninguém conhecia esse serviço que eu faço hoje. Você imagina? Eu ouvia tanta coisa, tanta coisa. Foi 1 ano sem ter cliente direito, sabe? Tipo assim, será que funciona mesmo? Será que é isso tudo mesmo? Só que eu não desistia. Eu poderia ter parado, tipo assim, não vou falar da primeira vez, não. De 3 vezes que eu escutei muita coisa, eu falei assim, vou buscar outra coisa, isso não vai dar. Não. Eu ia, fazia curso,
fazia de tudo, sabe? Para poder aprimorar e mostrar para as pessoas que é bonito, que fica lindo, que é durável, sabe? Eu sempre acreditei no meu trabalho e eu amo trabalhar com unhas, amo trabalhar embelezando mulheres, sabe? Levantando a autoestima delas, mostrando que através das unhas você pode se sentir mais linda, mais realizada, autoestima lá no topo, sabe? Então, assim, não foi fácil, mas foi um caminho, assim, que me ensinou muito também. Pois é, quando você veio, eu já ia até perguntar como é que estava a sua vida profissional nesse sentido, assim, nessa questão aí de embelezamento. Você já veio profissional? Então, eu já vim formada de lá, né, com um curso, só que lá em Belo Horizonte, eu não vivia de unhas. Eu sou manicure há muitos anos, as unhas tradicionais, né? O alongamento chegou depois, tem o quê? Uns 10 para 11 anos na minha vida. A parte da manicure já vinha. Então, assim, eu fazia pouca coisa, porque eu já tinha outro emprego. Então, era ali um bico, né? Vamos dizer. Vindo pra cá, aí sim, foi a parte que eu ia viver de unha. Mesmo. Meu marido trabalhava na mercearia, ele ficava assim: minha esposa faz unha, tá? Ela sabe fazer unha. Vai lá pra você fazer. Ele me ligava aqui. Fulano tá indo aí. Você fazer a unha dela, assim, seu Antônio, você é louco. Então, assim, não, vambora. Ele sempre me incentivou nessa parte. E as minhas irmãs também. A Aline era minha cobaia. Fazia um curso, era uma técnica nova. Aline, vem cá. Gente, é muito engraçado. O Aline, nossa. Ai, gente, ai, minha irmã Valéria nem se fala, não é? Meu Deus, essa parte da minha profissão com a minha irmã. Ai, eu lembro de muita coisa. Ela foi crescendo junto com você nessa área, né? A minha irmã, assim, é praticamente o mesmo tempo, mas não trabalhamos juntas, nem lá em Belo Horizonte, nem aqui. Aqui só em períodos festivos mesmo, sabe? Ela atuou muitos anos na área da beleza lá em Belo Horizonte. Trabalhou na mesma empresa que eu e meu marido, trabalhávamos os três na mesma empresa. E a história dela também é uma história incrível, maravilhosa. A minha irmã, gente, ela morava muito mais longe que eu. Ela trabalhava na empresa e trabalhava no salão junto, sabe? Tudo junto. E me ia embora para a cidade, é uma região metropolitana, em Sarzedo, longe pra caramba. Maravilhosa. Já foi destaque em Belo Horizonte, sabe? Com o serviço dela. Assim, sabe aquela profissional? Zero defeitos? É ela. Top de linha. E aqui em Coroaci tem a minha irmã Aline, né? Que foi formada pela Valéria, que é a minha outra irmã. As duas fazem o mesmo trabalho. A Aline aqui em Coroaci e a Valéria hoje mora em Valadares. Ah, então é qual área mesmo? Assim, Extensionistas de cílios. As duas fazem extensão de cílios. Esse que eu tô usando aqui. Uhum. Olha que bacana. E ela, a Valéria, é a próxima entrevistada aqui no Caminho da Gente. Não, vocês vão amar a história dela. É incrível. Nossa, ela arrasa. Eu sou a maior fã dela, tá? É assim, que você fala da minha irmã, ela é maravilhosa. As duas, nossa, são perfeitas. Eu imagino que deve ter sido muito desafiador você começar em um lugar onde as pessoas não conhecem muito, né? Desbravar, começar a criar. Sim, dúvidas vinham e eu, né, você ali esclarecendo. E por isso que eu sempre busquei estudar, fazer curso. Aí a minha irmã morava em Belo Horizonte ainda, eu sempre ia para casa dela, fazia curso e bora estudar. Por quê? Para você tirar a dúvida de uma pessoa e mostrar para ela que aquilo vale a pena, que você sabe fazer, você tem que conhecer, você tem que entender do assunto. E eu posso falar, eu entendo do meu trabalho. Eu estudo sempre, eu busco o melhor. Então, assim, para mim é fácil falar de unhas, de beleza das mãos, das unhas. Eu gosto. Então, não é fácil começar. Foi um início turbulento, sabe? Mas hoje, hoje é uma delícia. Eu tenho clientes que estão comigo desde o meu início aqui em Coroaci. Se não são clientes, mas são amigas, pessoas que reconhecem, né, o meu trabalho. Graças a Deus, eu amo meu trabalho. Isso é fruto da persistência, né?
Sim. de você ter uma visão, de você Sim. caminhar dentro de um propósito e, e não desistir. Não, ainda tem muita Porque coisa para eu fico vir. imaginando assim o preço, eu sempre penso assim no preço oculto que as pessoas não sabem, Isso né? mesmo. Mas Muita coisa nos bastidores, né? As pessoas veem o que você mostra, né? É meu caso. É, eu trabalho, posto muito e tal, mas tem desafios, tem coisas que é meu, né? São para mim, são para ficar no oculto. Mas a gente tá ali dando o melhor e sempre o melhor. hoje, quando você olha, você acha que foi um retrocesso você sair da capital e vir por uma cidade do interior? Ou foi um recomeço assim de uma nova fase para você? Ai, um recomeço de uma nova fase, uma fase esplendorosa, brilhante, sabe? Mesmo sendo interior. Eu não volto para Belo Horizonte para morar, sabe? Eu não tenho esse pensamento. Eu amo morar aqui em Coroaci, as pessoas aqui. O meu trabalho aqui é reconhecido, graças a Deus, sabe? Então, eu não vejo como um retrocesso. Eu voltei para cá, né, para o interior, mas assim, com novos planos, com um outro olhar. Depois de tudo, né? Quantos anos que eu morei lá? Eu acho que foram 7, 8 anos em Belo Horizonte. Então, eu vim assim, com a vontade, com força, sabe? E tudo valeu a pena, está valendo a pena, né? Porque é só o começo. Eu gosto de acreditar, assim, que tudo é só o começo, que tem muita coisa ainda por vir, Uhum. sabe? E é só sucesso. Eu gostaria de comentar com você, falando assim sobre construção, sobre inovação, né? Sim. Nós temos um parceiro aqui no canal, que é o Alexandre da Light Energy. O Alexandre trabalha com energia solar. Oh, que bacana. Aqui tudo que está acontecendo aqui hoje, toda a energia, o ar-condicionado, tudo aqui ligado, é energia solar, energia renovável, Que bacana. de graça, né? O Sim, sol produz pra gente. sim. O Alexandre, ele tem uma história muito bonita também. Tem a entrevista dele, ele já participou aqui do canal, tem a entrevista dele. Ele foi para Estados Unidos com 18 anos de idade. E esse percurso que as pessoas fazem atravessando o México, ele fez sem pagar ninguém. Ele sozinho comprou uma passagem, entrou num avião, parou lá no México, foi para fronteira, atravessou a fronteira sozinho, caminhou sozinho, chegou lá nos Estados Unidos sozinho, sem intervenção de ninguém. Meu Deus, Eu que acredito que história. é o único ser humano que eu conheço que fez esse percurso. Provavelmente deve existir outros, Sim, mas assim, o desejo que ele tinha de sair de onde ele morava e construir alguma coisa na vida. Eu lembrei dele porque a história dele é bem parecida, assim, tem uma certa semelhança com sim, você saindo da sua terra natal e tentar, né, construir a vida fora. E as pessoas que nos acompanham, se você quiser informação sobre o Alexandre, o link está na descrição do WhatsApp dele, do Instagram dele, do site dele. A energia solar é extremamente útil hoje, principalmente para empreendedor, né? Que vai tirar essa carga onerosa da energia sobre a vida de quem está, né, tá trabalhando. sim. E a empresa dele é muito séria. Eu acredito que na sua área, em todas as áreas assim de atuação, tem as pessoas que fazem um bom serviço e tem as pessoas que são trote, né? São as pessoas que não suja, talvez ali o nome. O Alexandre é uma pessoa extremamente séria, extremamente amiga da gente e talvez uma coisa, um diferencial dele é que ele patrocina conversas como essa que a gente está tendo aqui agora. Que bacana. Ele, o Diego, da Agropecuária Dois Irmãos, Agropecuária Dois Irmãos da saída da rua ali, a maior agropecuária da nossa região toda, de todas as cidades da região, a maior, e uma pessoa incrível, tem uma entrevista dele aqui também no canal, uma pessoa também que saiu de baixo, que passou por problemas dificílimos, esteve nos Estados Unidos, sofreu perca, começou o trabalho, teve muito prejuízo, pessoas deram prejuízo para ele, para o irmão dele na época, mas mesmo assim ele fez como você, continuou lutando. Continua. Né? Se você tem um pet em casa, se você precisa de ração, botas, estão, né, com botas novas lá, tudo para o produtor rural, Bacana. ele pode, é na Agropecuária Dois Irmãos, parceiro da gente e que patrocina, porque, minha querida,
as pessoas não têm ideia do trabalho que isso dá. Você está aqui, você está Eu sei. o trabalho que isso dá. Estou vendo um né? pouquinho, né, de tudo. E a gente precisa realmente de parceiros que caminhem junto com a gente. E eu agradeço a parceria com eles. E peço às pessoas que acompanham a gente que entra lá no site deles, no perfil do Instagram, deixa um comentário lá para eles. Segue eles, né? O Café Rural, do nosso amigo José Rodrigues, a Light Energy, do Alexandre, e o Diego, da Agropecuária Dois Irmãos. Se você for colocar energia solar, procura a gente, procura o Alexandre, que eu tenho certeza que você vai ser extremamente bem atendido. Você falou para mim uma imagem muito forte, né? Uma mesa branca de bar, 2 cadeiras e materiais simples. Simples. Como é que foi esse começo? Então, eu vim pra cá, a gente, de início, o meu foco não foram as unhas. O meu foco e do meu marido foi de revender Romanel. A gente vende até hoje, Romanel. Aí montamos a loja e tal. E eu não foquei na parte das unhas, né? A gente focou na loja e tal, mas assim, não deu. Nisso, eu comecei a atender com as unhas nessa loja onde era a loja da Romanel, que é ali na praça central, ali perto. Eu não tinha como comprar, sabe? Essas mesas, tudo bonitinho. Então, eu peguei uma mesa branca de bar, sabe? Mesa branca. Coloquei lá, peguei 2 cadeiras da minha mesa de casa, estofada, coloquei para mim, para cliente. Comprei a minha cabine, que antigamente se chamava até de forninho, elas eram bem simplesinhas. E faltava o motor de unha. Comprei uma simples, que era só uma canetinha. Beleza, atendia pouco, dava. Aí, porque, né, ela era bem simplesinho mesmo. Nisso, estragou essa canetinha minha, que era bem simplesinha. Aí, eu ligava sempre pra minha irmã, pra Valéria, né, ela morava em Belo Horizonte. Aí, ela falou assim, não, vai dar certo e tal. Aí, entra minha irmã e meu cunhado. Ela vai rir dessa parte. Ela falou assim, não preocupa, a gente vai te ajudar. Aí compraram pra mim uma mesa de manicure. Eu tenho ela até hoje. Isso tem mais de 10 anos. Se não tem, vai fazer. Pra mim, nossa, pra mim aquilo foi um céu. E me deram um motor, que a gente chama, quem é designer aí sabe, motor porquinho, rosa. Fui trabalhar. Trabalhava, fazia e tudo mais. Nisso eu comecei a atender mais. Esse motor não deu conta. E ele estragou. Nossa, eu chorei tanto. Ela tá assim, compra outro e tal. Não, eu sou muito apegada, sabe? Eu tenho muito sentimento com as coisas que eu ganho. Mas foi vocês que me deram e tal e tal. E nisso eu fui melhorando, sabe? Comprando as minhas coisas. A minha irmã, ela tem um papel fundamental na minha carreira, né, de manicure, de nail design, na minha vida profissional. Sempre me apoiou. Eu fico até emocionada de lembrar porque não é fácil começar, sabe? Hoje eu ministro curso, sabe? E entendo e vejo a dificuldade de muitas meninas que começam. Não é fácil, não é. Não vai ser, viu, gente? Não é fácil começar. Pessoas para te apoiar. Pode falar para eles ali, ó. Não é fácil. Pessoas para te apoiar, para te falar que vai dar tudo certo. Você pode encontrar pessoas que vão te criticar, mas continue. Siga em frente. Eu, há 10 anos atrás, decidi seguir em frente. E eu ainda estou seguindo em frente no meu caminho. Tem muita coisa para eu fazer ainda, sabe? Mas hoje eu vejo que ter apoio, ajuda, é fundamental. A minha família toda sempre me apoiou, me ajudou. Minhas irmãs, a Aline era minha cobaia. Fiz um curso ou tô testando alguma coisa, a Aline. Valéria, ó o cartão, né, Leia? E nunca me desampararam. Meu marido apoiando, chamando gente. Minha esposa é manicure, ela faz unha, vai lá fazer. Meus pais, da forma deles, sabe? Tudo pro meu pai tava lindo, tudo tava bom. Ai, você faz bem demais. E hoje eu vejo que isso é essencial. Então, quem tá começando, se agarrem às boas coisas.
palavras motivacionais, pessoas que ajudem vocês, que seja com um abraço, que vão lá para fazer. Não deu certo hoje, amanhã dá, depois dá, e assim vai sendo, tá? Até você criar, consolidar a sua profissão, né? E tudo da sua vida. Não é fácil, mas é muito bom olhar para trás e ver que tá dando certo, né? Que bacana, gente. Muito, muito, E muito essa joia. mesa branca, eu tenho ela lá em casa. Até hoje não vou desfazer. Ela faz parte, sabe, da minha história. De um início que, por muitas vezes, eu achei assim, que eu não vou dar conta, sabe? Mas eu dei, eu dou e vou dando conta de tudo. Porque Deus está comigo, Ele, ó, vai me guiando. Ele vai pôr no chão, eu vou pisando. E vambora. Puxa vida, que coisa bacana, dá vontade de fazer unha. Bora! Tendo, mas A história é tão bonita, né? Que se eu não fosse tão. Se não fosse tão básculo, né? pode ir. Amitas. Puxa vida, mas que bacana, sou parabéns mesmo, Muito né? obrigada. Assim, não pelo trabalho somente, mas pela família, Sim. pelo tipo de gente que vocês são, sabe? Sim. Aí, e tem um motor que agora que eu tenho, as meninas que fazem sabem que é aquele, né, o top, é um maratom. Pra mim era uma coisa distante da minha vida. Aí eu comecei a atender e comprava os intermediários. Eles não aguentavam o fluxo. Aí eu falava, ah, Alessia, não tá dando certo, meus motor não tá assim, compra o maratom. Eu disse, não, é muito caro. E tava assim, vai dar certo. O que que a Valéria fez? Passa o cartão. Comprei meu motor. Nossa, foi um dia tão feliz, eu me senti tão realizada. Tipo quando você compra um carro top. É esse motor para quem faz unha. Para mim é o melhor que tem. E eu tenho ele até hoje. Que joia. Ele tá guardadinho. Mas eu vou te falar uma coisa, assim, que eu acredito que vai fazer sentido para você. É o seguinte, você tá falando assim, um carro top. Eu comprei um Corolla. É um sonho de pastor, sabe? Zero, Ai, que benção. lá com aquela... Mas eu fiquei muito feliz, sabe, de ter comprado um Corolla zero. Tirar o plástico e andar. Nossa, com certeza. Eu já fiz isso 2 vezes. Mas não chegou nem perto de quando eu comprei o meu primeiro carro. Era um Fiat Uno azul, que eu tenho ele até hoje. Eu tenho ele não é só porque eu tenho esse apego, é porque o meu pai não deixou vender, sabe? Porque foi o primeiro carro que a gente comprou, Sim. sabe? Mas era um Fiat Uno. Um Fiat Uno é o quê? 17 mil, 16 mil. Mas ele me causou muito mais, não estou falando assim por falar, de verdade. Sim, causam bastante. Eu lembro que eu estava morando numa cidade chamada Berizal na época, pastoreando lá, lá no Vale de Jequitinhonha, uma região muito, muito difícil. E eu pude comprar esse carro lá. Quando eu trouxe esse carro para casa, eu acordava de noite e abria a janela para ver se o carro estava lá. Acredita? Ai, Assim, gente. são coisas que as pessoas não ficam sabendo da gente, Sim. que as coisas foram difíceis assim de conquistar Sim. e tem valor pra gente. Claro, porque Né? quem vê assim de fora, fala assim, ah, ela trocou, igual as minhas clientes chegam lá, ah, você trocou a cabine, né? Ah, você trocou o motor. Mas não sabe, sabe a história por trás daquele trocar. Então, assim, tem muita coisa na vida da gente que a gente guarda pra gente, mas tem um significado tão grande e vamos construindo novas coisas em cima dessa base e assim, é muito bom, é muito bom. Eu tenho um terno, não um terno, hoje só tenho um blazer, só a parte de cima. Ele não é o melhor, pelo contrário, ele é muito simples, da companhia do terno, mas ele tem eu tenho ele ali guardado. Ele é um estilo mais velho, assim, mais antigo, Sim. sabe? Não é o que se usa hoje. Mas, assim, todas as vezes que eu quero me sentir bem, mas bem mesmo, assim, amparado por Deus, eu visto ele, você acredita? Por causa das coisas que Deus fez na época que eu ganhei ele, sabe? E eu sei o que você está falando, assim, com relação a você ter... Não é a coisa, mas, assim,
É a É o história. sentimento, é a história que tá ali. Igual a minha mesa branca tá lá. Ela tem uma história, ela tem marcas dos meus primeiros géis, porque secava, né? E assim, é minha. A minha Uhum, história uhum, começou ali. uhum. A sua origem, né? Sim, sabe? Faz E parte. assim, pessoas muito especiais na minha vida fizeram parte dessa base profissional, sabe? Que eu tenho hoje. Graças a Deus. De onde eu atendo, de tudo, né? De onde eu já atendi, tudo. Olha, as pessoas, você que está assistindo até agora, não, eu desafio você. Você tem que curtir e você tem que comentar. Por Porque, favor. puxa vida, que conversa extremamente agradável. E é impossível uma pessoa que está começando a assistir essa parte da entrevista e não se sentir motivada para enfrentar as dificuldades que surgem para ela, sabe? É muito bom você saber, assim, você ter um espaço que as pessoas podem vir e abrir coisas que você não ia parar ninguém na rua para contar essas coisas, né? E às vezes, assim, as histórias das pessoas são úteis, assim, para outros, que vai passar, que vai, a pessoa vai entender, não, eu não estou perdido, não. Olha, o Tá caminho é no esse mesmo, caminho. o caminho é É esse esse mesmo. mesmo. Nem tudo dá certo o tempo todo. Nem E na verdade a gente tem que estar preparado para tomar, para continuar, né? são rasteiras, são coisas boas, é tudo, gente. Fiquem preparados, tá? É isso aí. Pois é muito bacana ver assim, você insistiu, você estudou, Insisti entendeu, muito, tá? melhorou, cresceu, começou uma nova profissão e começou a ver a sua profissão ganhar espaço, Sim, sabe? Que coisa extremamente bacana. Você disse que foi insistindo, insistindo, insistindo até dar certo. sim. O que que fez você não parar? O que que fazia você não parar? Fazer eu não parar? Porque não é uma pergunta interessante? Sim, com É porque a gente tem certeza. que olhar para, puxa vida, porque a pessoa que está assistindo em casa tem que pensar assim, puxa vida, eu tenho isso em mim, talvez é a única coisa que está precisando, sabe? O que você fazia você dar mais um passo mesmo com a lágrima nos olhos? É saber, assim, que eu podia e eu posso ir mais longe, sabe? E querer ser melhor. Era assim, ó, o dinheiro que eu tinha e tinha muitas adversidades, gente. No início não é fácil. Ao invés de parar, não, eu ia lá e comprava um curso. Se eu tinha o dinheiro, bem, se eu não tinha, Valéria, passa cartão, passava, eu ia para Belo Horizonte, é passagem. Não tinha hospedagem porque eu ficava na casa dela. Era curso online e tudo, assim, tem custo, né? Uhum. Então, o que me motivava é saber que eu era capaz, eu sou capaz e buscar sempre mais. Então, assim, eu não vou parar, porque eu sei aonde eu quero chegar. Isso aqui é uma coisa que eu gosto, que eu quero. E até hoje eu estudo, eu busco o melhor. E assim, eu sei que ainda tem muita coisa por vir. Muita Com coisa certeza. boa, muitas bênçãos e muitas novidades. Até assim, nessa vibe que a gente está aqui, as pessoas acompanhando em casa e tal, como é que. Eu acredito que você até já tocou nisso já, né? Mas vamos falar especificamente a respeito disso. Como é que a sua clientela foi crescendo? Então, a minha clientela foi crescendo, amiga indica. Boca a boca. É. Para mim te falar assim, que foram familiares que fizeram o meu nome, que iam lá fazer unha. Eu tenho um nome de uma familiar que é minha cliente até hoje. Não vou citar, mas ela sabe quem é ela. Aline. A Aline, sem ser a Aline. É impressionante, tá? Eu tenho amigas que eu fiz depois que eu cheguei, que eu não tinha vínculo com ninguém aqui. Que elas são clientes até hoje, e se não são clientes, elas vão ver essa entrevista, elas vão saber que são elas. Tem toda a minha admiração, sabe? Minha gratidão, porque faziam as unhas comigo, indicavam. Eu sou muito grata, mesmo não sendo minhas clientes hoje, eu tenho amizade, tenho um carinho enorme por elas. Então, assim, quando você não desiste,
você mostra para as pessoas que você é capaz e que você quer, elas acreditam nisso. Uhum. Elas vão com você, sabe? Você fala assim, isso aqui é bom. Elas vão acreditar realmente que isso é bom, porque você sabe que é bom. Eu mostrava que eu sabia, que eu entendia. Se não dava certo, eu estava melhorando para aquilo ser bom realmente. Então, as minhas clientes sabem disso, elas me veem sempre buscando o melhor. E esse crescimento vem disso, desde o início. Todas me indicavam e foi uma correntinha do bem aí. E até hoje, graças a Deus. A gente vê nisso tudo aí, o relacionamento, né? Relacionamento. Eu tenho um relacionamento com elas. O relacionamento, as pessoas saber relacionar, Sim. é uma parte significativa do êxito naquilo que se propõe fazer, né? Porque você pode ser o melhor profissional do planeta se você não conseguir se posicionar diante das pessoas, sim, né? Se comunicar, se relacionar. Primeiro, ter caráter, né? Para as pessoas ter uma postura. Sim. E credibilidade, né? Ter crédito, ter palavras. Falou? É isso? É isso. Eu sempre falo, comigo é 880. Vai dar certo. Eu sei fazer, eu pego e faço. Eu não sei? Espera aí que eu vou aprender. Não faço nada. Eu sempre ensino isso quando eu estou ministrando o curso. Se você não sabe, se você tem dúvida, não faça. Faça com certeza, porque ninguém vai duvidar de você se você fizer bem feito e com certeza. Sabe? Você sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, não tem dúvida. Não resta dúvida. Você sabe o que está fazendo. Agora, você estava falando aí sobre as suas amigas, né? E eu até falei para você a respeito de a pessoa ter bons relacionamentos, né? Sim. A pessoa saber relacionar, né? Porque você tem a parte profissional, a capacidade e também essa bagagem humana que faz as pessoas entrar dentro do seu projeto, né? E acabar ajudando. Mas assim, tem uma questão também que as pessoas não veem e às vezes vê e questiona o preço hoje, depois de uma jornada, depois de uma caminhada muito longa, investimentos assim que as pessoas não têm noção. Nem fazem ideia. Né? Como é que é lidar com isso aí? Como é que é essa rotina que ninguém vê dessa área de designers de unhas aí? Então, é uma rotina assim, que no caso, as minhas clientes veem o valor, né? Tem um valor. Eu nem falo nem preço, eu falo um valor que está ali agregado, além da beleza, uma autoestima. Eu acrescento até saúde, você acredita? Eu acho que inclui tudo. Tem a ver, sabe? É um conjunto. Então, assim, eu não acho que é difícil essa questão de precificação, valores, sabe? Eu acho que tudo é um conjunto, é agregado, sabe? Ter reconhecimento, não tem questionamento. Só tem reconhecimento mesmo. É verdade, depois de uma caminhada, né? Sim. A pessoa entende que aquilo ali é valoroso, tem valor. Aquilo tem um valor, Sim. Realmente. Você saber que você está fazendo com a melhor, está tendo o melhor atendimento. Sim. E eu procuro sempre, assim, ó, eu atendo diversos tipos de mulheres. E cada atendimento, ele é de acordo com aquela cliente. Não é só a cor do esmalte que muda. Se ela não gosta de conversar muito, eu sigo o jeito que ela gosta. Se ela gosta de conversar, eu tenho clientes que são amigas, assim, que altas risadas, clientes que são amigas, mas no dia não tá muito ok. Então, assim, é um atendimento diversificado. Cada uma tem um jeitinho. Você disse uma frase muito forte. Com Deus, nada é tão grande que a gente não possa passar por cima. O que essa frase significa na sua vida? Tudo, né? Depois de tantas coisas, né, que vão aparecendo, é Deus mesmo. Muitas, muitas, muitas coisas na minha vida. Eu falo mesmo que se não fosse Deus, quem seria a Natália?
A Natália da unha de gel. Não teria. É Deus. Gratidão a Ele, primeiramente, porque sem Ele não tem como, né? Nada seria. Essa confiança, né? Essa fé em Deus, veio da família? Ah, com certeza. Meu pai é católico assim, mesmo. Então, desde pequena, eu sempre aprendi que tem que ter as orações, tem que ter Deus na vida da gente, sabe? Mesmo não sendo uma pessoa que vá na igreja direto e tal, eu sei, no meu íntimo, eu sei, eu reconheço que os ensinamentos que eu tive, essa base de igreja, nossa, são fundamentais até hoje, vão ser pelo resto da minha vida. Porque são coisas que a gente não esquece, né? Não tem como fugir. Como que eu vou esquecer o que eu cresci aprendendo, cresci vendo, né? Todos os dias, meu pai abrindo a igreja, 7 horas, para rezar o terço. Com uma, duas, três pessoas que tivesse lá. Se não, a gente estava lá e rezava o terço. Uhum. Claro que se a gente vai crescendo, vai perdendo aquele, né, aquele costume, pelas coisas da vida mesmo, sai, vai trabalhar, muda, né, a vida toda, casa e tal, mas no íntimo da gente, essa fé, né, que é o que move a gente, a nossa família, tá acesa, é uma chama, né, que ela não apaga, não tem jeito, não. E na verdade, assim, não é só ver, é experimentar, né? Porque eu acredito que teve muitos momentos na sua vida que Deus foi o sustento. Com certeza. Então, não, eu vou, Deus Sim, vai. da infância até hoje mesmo. Por isso que eu falo que eu sou uma pessoa assim, é bem otimista. Eu sei, eu tenho a convicção que se hoje não deu certo, que não tá bom, amanhã vai estar. Não é por minha causa, nem de, é por causa de Deus. Eu sei, eu confio tanto. Eu fecho e falo assim, tô nem aí, vai dar certo. É Ele que tá guiando, meu bem. Uhum. Né? Mas não tem como dar errado. Agora, eu não quero teologar nem filosofar agora, Ah, mas é importante porque eu sou pastor, né? sim, Mas assim, eu fico achando interessante o quanto que a fé ela é importante e é um diferencial entre a vitória e a derrota de uma pessoa. Porque a pessoa, ele precisa de resiliência para ele conseguir enfrentar as dificuldades. Porque a vida é assim, a vida é dificuldade que a gente precisa de ir superando. sim. E a pessoa que tem uma estrutura familiar, de fé, a pessoa, ele está extremamente mais preparado para passar pelas coisas da vida do que uma pessoa que hoje só entende de Instagram, TikTok, jogo, Sim, e não tem essa base. Eu fico vendo com muita preocupação esse distanciamento que as pessoas têm de algo que é tão importante. sim, e A fé é importante. fundamental. Fundamental. É. Independente que seja a religião, Deus tem que estar à frente da vida da gente de todas as formas. Sem Ele não tem como. Meu marido sempre fala: Deus vai ajudar, Deus vai dar. E Ele dá um jeito. Ele sempre vai dar certo. Não tem como. E não é assim, ai, vai dar certo, porque tudo vai ser bonitinho, mastigado para você, não. Vai dar certo porque ele vai te dar o sustento para você passar pela adversidade, pelo problema, uma pedra desse tamanho no seu caminho, você vai passar por ela. Não quer dizer que vai dar certo, que vai estar tudo bonitinho, só o caminho de flores. Não, meu amor. Ele vai dar um jeito de você passar a turbulência, as tribulações, e lá na frente a recompensa tá lá, que ele dá um jeito, ele é pai. Não tem outro caminho. Vai dar certo. Verdade. Deus é extremamente importante na civilização, Sim, na sociedade de uma maneira geral, Sim. na família, porque é exatamente isso. Quando a coisa aperta, se você não tiver Deus, a coisa você se sente muito vazio, sim. muito E eu sem estrutura. acredito que é ele mesmo. Se eu não tivesse assim entregado a minha vida assim nas mãos do Senhor mesmo, eu não sei onde eu estaria não, sabe? Mas graças a Deus, as coisas que a gente já viveu na vida, que nós já vivemos na vida, nós passamos por causa disso. A gente entende que Deus é com a gente. Sim. Deus, ele dá a vitória, quando- ele é maravilhoso, né? Quando você
olha para a sua caminhada, onde você mais enxerga a mão de Deus? Eu enxergo no meu início profissional, na minha primeira vez que eu saí da casa dos meus pais para eu poder estudar, porque ali eu passei muita coisa. Nesse ano de 2007, eu não esqueço nunca esse ano. Ali eu vi, sabe? Que é Deus mesmo. E no início da minha profissão, de não ter cliente. Aí teve um dia, era dia de festival. Eu trabalhava ali onde tinha umas lojinhas da Araraça, sabe? Bem na praça. E um tanto de gente fica bebendo, curtindo Fescana no sábado ali na praça. Eu não tinha cliente, mas eu tava ali, porque eu morava e trabalhava naquela loja. Ficava lá. Eu fiquei com a porta aberta, aí chegou uma moça e falou assim: você tem horário? Eu falei assim, tem. Falei, fiz a mão dela. E eu faço assim muito rápido. Aí ela chegou lá e mostrou pra amiga. E foi vindo. As meninas foram indo fazer a unha. Fez o pé, fazia a mão, manicure tradicional. Aquilo eu fiquei assim. Eu não tinha ninguém num sábado de festival. Isso ninguém nem sabe. Porque, né, todo mundo vê, acha que é tudo mil maravilhas. Mas tem as partes, gente, que né, não é isso tudo não, tá? E assim foi. Sabe, eu fiquei tão grata que eu vi assim, eu sendo amparada mesmo, sabe? Não é porque eu tava passando necessidade de nada, não. É porque eu queria trabalhar, ter clientes. E ele mandou, assim, ó. É uma questão, assim, de apoio moral até. É. Assim, de... Eu já passei por isso. Sabe, em outras situações também, eu falo isso direto. Ai, gente, tô precisando disso pra pagar isso, que não sei o quê. O dinheiro não vai cair do céu. Sabe o que Deus faz comigo? Ele me manda um tanto de cliente. É delas que vem, sabe? O dinheiro, o meu sustento, a minha vida, né? Eu trabalho para viver e elas me proporcionam isso, porque Deus manda elas para mim. Eu acredito nisso, que todas são Deus que manda para mim. Eu recebo com muito amor. Amo. Sim, como um presente de Deus mesmo. Um presente. Eu falo, eu agradeço sempre no meu Instagram. Eu não canso de falar. Muito obrigada. Gratidão a todas vocês. Vocês são maravilhosos. Que Deus dê vocês em dobro tudo que vocês me proporcionam. Que é só bênção, né? Sim. A partir do momento que elas me escolhem, né? Vão lá no meu espaço, elas estão me abençoando. O que você hoje entende que a Natália, no começo, ainda não entendia? Que eu não entendo? Não. Que eu não entendia. O que é que hoje a Natália entende que a Natália do começo não entendia? O que é que a vida de lá para cá revelou a você? Tudo tem um tempo determinado. Antes eu era muito apressada, sabe? Achava que tinha que ser mesmo confiando, esperando que vai dar certo, mas eu queria, sabe, que desse certo muito rápido. E não, tem um tempo determinado, não é o meu tempo. Então isso eu aprendi hoje. Eu sei que vai dar certo. Não é no meu tempo, mas vai dar certo. A Bíblia, ela diz pra gente que tem tempo de plantar e tempo de colher. Antes eu não entendia. Hoje eu sei, tá? Hoje eu sei esperar. Eu falo. E entender o momento que você está vivendo, né? E desculpa, eu gosto de sempre falar para as pessoas o seguinte, que a tecnologia pode ter crescido muito, mas ainda a gravidez é 9 meses, né? Pode ter crescido o tanto que for, mas a gravidez é ainda 9 meses. É 9 meses. Eu falo, tem coisa que não vai... Não muda. Eu falo, eu não tenho pressa. Eu sei a hora que der, é essa hora. Vai dar certo. Hoje, o que a Natália, que saiu lá de uma vida pequena, de uma dificuldade, assim, passando por dificuldades N, o que a Natália, que carrega essa bagagem, essa experiência, todo esse aprendizado, o que ela fala hoje para uma mulher que está começando a vida,
começando talvez um empreendimento, com poucos recursos, com medo, com insegurança, medo das coisas não dar certo. Qual que é a mensagem que a Natália deixa para essas mulheres? Então, coragem. É uma palavra que resume muita coisa. Tenha coragem, tenha disposição e vontade, sabe? Se agarre às coisas boas, pessoas boas que tem, tá? Para te apoiar, para te incentivar. Críticas existem e vão existir sempre. Pegue, extrai o que dá para te levantar e bola para frente. Vai dar certo. Vai dar certo e tenha coragem e força de vontade, não desistir. É isso mesmo, tá no caminho certinho. Natália, minha querida, foi um prazer, uma honra receber você aqui. E assim, de verdade, eu tinha muita vontade de trazer você, até pelo fato de a gente ser do mesmo lugar, mas assim, eu não tinha dimensão da sua história, sabe? Do quão bacana, sabe? Difícil enquanto você estava passando, certamente, mas assim, o quão digna, nobre, sabe? Foi a sua caminhada. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar dentro desse bate-papo. Foi maravilhoso, muito, muito bom mesmo. Emocionei, dei risada. E é isso, muito obrigada mesmo. Foi um prazer, tá? Participar. Muito Deus abençoe obrigada. você, viu, minha querida? Amém. Vocês também, sua família, tudo de bom. Amém. Meu querido, você que nos acompanhou até agora, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar essa história com alguém que precisa, sabe, de saber que é difícil, é caminhando, mas nunca deixando de lado a decência, a dignidade, a ousadia de sonhar e as bênçãos de Deus, né? Contar com as bênçãos de Deus sobre a vida da gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima.